dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Mais um programa Semeando São José. Providenciai a nossa participação nesse programa, quando estamos recebendo, mas com muita alegria, a Meriane. Isso. Marilete. Meriane. Meriane, você é uma das fundadoras de uma comunidade. Isso, Comunidade Nova Aliança de Misericórdia, no Vila União, aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza? Exatamente. Como é que nasceu essa sua comunidade? E a comunidade nasceu da misericórdia divina, né? Eu já era 10 anos de uma comunidade, tive uma crise vocacional, eu e meu esposo, saímos, né? Na saída procuramos o sacerdote disse, parem aí 6 meses, não façam nada, vocês passaram 10 anos, então para aí que Deus deve ter algo para vocês. Então paramos os 6 meses, fomos fazer curso de forró, fomos participar mais dos eventos da nossa família, né? Fui estudar, fui fazer algumas coisas que eu não fazia há muito tempo. E depois de 6 meses tive uma grande crise de saudade, de missão, né? Porque Sim. Dentro dos 10 anos eu já pregava, né? Já conduzia grupo. E aí foi outra crise, né? E eu disse, peraí, vou na igreja de novo, fui para uma outra confissão. E o padre, depois de muitas lágrimas, ele olhou para mim e disse, vá fazer alguma coisa para Deus. Ou vá rezar um texto com a família, vá fazer um estudo bíblico. Aí quando ele falou isso, eu digo, estudo bíblico, tá aí. Sou muito apaixonada pela palavra, né? Vale dizer que, assim, a minha primeira experiência foi com 25 anos de idade. Sim. Antes disso, eu vivia perambulando nas igrejas evangélicas querendo encontrar o meu lugar e não encontrava. Até que eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo com 25 anos. Sim. E aí eu disse, daqui eu não quero mais sair, né? Quero caminhar com esse Deus. Encontrei meu lugar, né? E aí trilhei esse caminho. E depois dessa minha crise, eu e meu esposo começamos um estudo bíblico na nossa casa. Fui conversar com o meu querido Padre Marcos Mendes, que é o pároco lá da minha paróquia. Um abraço para o Marcos, você deve lembrar, ele era seminarista quando a gente se conheceu lá no Padre Caetano. Ave Maria, Padre Marcos nos deu muita força, me deu muita força, e sou muito grata a ele, né, porque, gente, assim, para quem já caminha na igreja sabe, né, sair não é fácil, né, assim, eu não saí da igreja, eu saí de uma vida de missão, de missionária, né. Então, foi muito difícil, foi muitas lágrimas, foram muitas dores e muita oração. Mas é interessante, sabe, que quando eu estava na outra comunidade, teve 2 momentos muito fortes de oração, em 2 lugares diferentes, com 2 irmãos diferentes. E os 2 disseram a mesma frase na oração. Eles proclamaram a mesma frase que dizia assim, o Senhor está arrancando uma árvore pela raiz, está plantando em novas terras e vai dar novos frutos. Palavra de ciência. 2 pessoas em lugares diferentes. Sim. Que eu disse, não, eles não planejaram esse negócio aí, né? Uhum. Então, quando eu fui conversar com o Padre Marcos, eu disse, Padre, a gente vai começar um estudo bíblico lá em casa, né? Convidei algumas pessoas que eu sei que estão longe, que não estão mais em comunidade nenhuma. E aí ele olhou para mim, rezou, né? Falou de um salmo e disse assim, eu estou gostando muito disso, viu, Meire? Isso é uma semente de uma comunidade. Viu? O padre falou isso para mim. Então eu guardei aquela palavra no meu coração e segui. Sim. Né? Segui e daí nasceu a comunidade. A gente foi, começamos com um grupo de oração na paróquia, fazíamos adoração na paróquia. E aí, vizinho à minha casa, tem a casa da minha cunhada, que é alugada. Ela mora em Sobral e tem essa casa alugada aqui. Uhum. E já com uns 3 anos, 4 anos de comunidade, a pessoa que morava lá decidiu ir embora. Do nada, não disse nada pra ninguém, começou a tirar as coisas. A gente fala, a vizinha tá indo embora. Aí uma pessoa da comunidade olhou pra mim e disse, é a nossa casa. Aí eu
Meu marido disse, é um louco, né? Porque os irmãos, assim, essa experiência de Deus é um louco. Que casa? Ninguém vai alugar casa agora. A gente é uma comunidade tão pequenininha. Tão pobrezinha. Tão pequena, sem recurso, como se dará, né? E aí, eu falei com ela, ela disse, podem entrar aí na casa na hora que vocês quiserem. E a casa tem umas histórias muito legais, sabe? No meio da pandemia, a gente derrubou paredes e construiu o espaço maior que nós temos de oração, com doações, com a casa fechada. Então, assim, tem muito essa manifestação de Deus, assim, da misericórdia de Deus, sabe? Então, e é uma comunidade que nasceu para a evangelização das famílias, né? Sou eu e meu esposo que iniciamos tudo, né? A nossa filhinha também, que nos acompanha em tudo. Hoje ela disse, eu preciso ir. Está evangelizando as criancinhas. Ela participa do grupo Gotinhas de Misericórdia, porque a gente tem o grupo, né, o de famílias, o de casais e o das crianças, onde elas também ficam tendo formação. Foi assim que nasceu a nossa comunidade. Então, o carisma de você, eu já vejo, você ama a palavra de Deus, naturalmente. O nosso carisma é exalar o bom perfume de Cristo, tá? Pelo anúncio da misericórdia. Tem uma coisa muito forte de missão nossa que é o ID. Então, na nossa comunidade, nós não temos muitos membros. Os nossos grupos geralmente são 20 pessoas, né? É um grupo bem reduzido. Mas a gente tem uma força muito grande todas as terças-feiras. Já fazem 8 anos que todas as terças-feiras nós saímos para visitar famílias. Então, a gente leva o terço da misericórdia e consagra essas famílias aos corações da Sagrada Família de Nazaré. Então, isso não parou. A comunidade vai fazer 8 anos, né? Agora em março, e o terço faz em maio, no mês de Maria. Faz 8 anos também, esse terço de missão que a gente leva para as famílias. Eu fico maravilhado porque quando a gente diz sim a Deus, né, as coisas vão acontecendo sem a gente planejar. No seu caso, Deus foi preparando o terreno, já tinha a casa vizinha a você já para poder acolher a comunidade, né? Mas é uma comunidade pequena que é grande na missão. Porque hoje a família, como a família precisa ser evangelizada, porque o mundo quer destruir a família. A gente está vendo aí os acontecimentos, né? E a missão de vocês, a responsabilidade é muito grande de evangelizar as famílias. Tem uma coisa, sabe, que a gente percebe. Nós temos chegado em famílias que às vezes é uma mãe, um filho, às vezes é uma vozinha que cuida do neto, sabe? O nosso padrão, né? Marido, esposa, os filhos, é como se isso tivesse realmente eu não sei como é que eu poderia dizer, mas se desmontando, né? E a gente precisa também chegar nesses lugares, né? Muitas mulheres que sofrem pelos maridos alcoólatras, sabe? Assim, então tem situações na vida, Meire, como é que aqui é uma comunidade para a família, mas não tem muitos casais, muitas famílias, temos alguns. E muitas mulheres que às vezes estão sozinhas, ou o marido que está sozinho, porque aquela esposa não quer acompanhar, ou porque aquele esposo não quer acompanhar, e aí aquela mãe vai levar aquelas crianças lá e vai percebendo do que o sim dela, que o cuidado dela, né, que a resposta pessoal dela vai influenciar na família. Isso é bem interessante, né, porque você sabe, né, os carismas nascem para as urgências, e nós nascemos num tempo dessa urgência, sabe? Por exemplo, o anúncio da paz, que a nossa palavra fundante, o nosso está lá em João 20, né? É aquele Jesus que entra lá quando os discípulos estavam com medo. Sim. E ele chega e diz, a paz esteja convosco. E aquele povo sente aquela paz e aquela alegria. Quando nós saímos às terças-feiras, é o que nós sentimos. As casas que nós visitamos, nós encontramos medo. Nós encontramos falta de esperança, nós encontramos falta de fé, nós encontramos doenças, nós encontramos enfermidades, né? Então a gente chega com esse anúncio, né? Que eu gosto de dizer assim, gente, nós precisamos ser esse bom perfume de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares por onde a gente está. Quando os meus 6 meses longe
Foi como se Deus tivesse dito assim, peraí, que parece que tu tá vivendo só no mundo, dentro de uma comunidade, tu tá esquecendo que tu tem família, tu tá esquecendo que tu tem parente, que tu precisa ir a lugares sociais, tu precisa ver pessoas. As pessoas precisam ver em você a minha presença em todo lugar. Eu não deixava de ir às festas de casamento, eu não deixava de sentar com os pecadores, né? Então, e eu vou lhe dizer, muitas vezes, sentando com esses pecadores, que a gente vai percebendo a necessidade que nós temos, que a igreja tem hoje, de serem autênticos discípulos de Jesus Cristo. Né? Nas coisas mais simples, sabe? Eu digo muito a eles, gente, na honestidade, quando eu vou para uma fila de banco, que eu não minto, que eu não passo na frente do idoso, quando eu sou gentil no trânsito, para que espaço hoje mais tão agressivo, né? As pessoas querem passar por cima da gente, você buzina. A minha filha diz, mamãe, você não suporta buzina. Eu disse, minha filha, se eu pudesse, eu botava uma placa atrás, por favor, não buzine, eu tô atenta, sabe? Porque a gente vive um mundo hoje, nós não temos mais gentileza, nós estamos num mundo de guerra. De guerra. Sim. Nós temos guerra às vezes dentro da igreja, dentro das famílias, dentro dos lares, nos nossos espaços de evangelização, estamos em guerra. Isso me assusta, confesso para você, né? Então, a minha comunidade, Nova Aliança de Misericórdia, ela vem sim com esse anúncio da paz, sabe? De levar essa paz, de ser esse bom perfume de Cristo aonde eu estiver, aonde eu estiver. Lá na minha casa, quando eu fecho meu quarto, eu digo, eu sou cristã agora, não tem ninguém olhando para mim, sabe? Então, é isso. Maravilha, né? A gente está conversando com Maria, nós estamos já encerrando esse primeiro bloco. E dentro dessa sua espiritualidade para a família, eu queria encerrar esse bloco com a oração. Você podia orar pelas famílias. E de antemão dizer que será um prazer, depois eu estou com o Guilherme aqui, que é da equipe, de visitar a comunidade. Viu? Será uma alegria para a gente conhecer e se entrosar mais. E o programa fica à disposição da comunidade, viu? Então, ore pela família. Pois é, maravilhoso. Então vamos lá, né? Você que está aí conosco, quem está aqui, que nós possamos fechar os nossos olhos nesta hora e que nós possamos pedir essa presença viva do ressuscitado em nossos lares, em nossos corações. Essa presença viva de Jesus misericordioso, trazendo a paz que hoje nós tanto precisamos na igreja, nos lares, no mundo. Então que nessa hora você, se estiver aí com seus parentes, seus familiares, né, rezem agora uns pelos outros, não precisa nem tocar, só fecha os teus olhos e com o teu coração vai entregando essas pessoas a Deus. Vá pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que aqueles que estão nas trevas possam voltar para a luz e desejarem fazer essa experiência com o amor de Deus, que é incomparável. Então, que nesta Ave Maria nós possamos entregar nesta hora todos os nossos lares, os nossos corações e aqueles a quem tanto amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mariane, muito obrigado pela sua participação, trazer essa sua alegria e principalmente esse perfume que está no estúdio aqui. Você deixou todo esse perfume, a alegria dos que estão nos assistindo. Amém. Com certeza foram tocadas pelas suas palavras, viu? E você que está conosco, fique com a gente. No segundo bloco, nós vamos ter a Claudiana Ramos, ela vai entrevistar a doutora Vitória. Fique com a gente. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar? A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.
estamos com a doutora Vitória, psicóloga, que veio conversar conosco sobre o luto. O luto é um assunto bem difícil. Doutora, você poderia explicar para as pessoas, né, como é que é viver um luto e não um eterno luto em sua vida? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, estou muito feliz, espero que possa ser bastante proveitoso, que a gente possa ajudar quem está nos assistindo. O luto, na verdade, eu queria introduzir um pouco. Ele é essa sensação de perda frente a algo. Às vezes a gente associa a morte, né? A perda de um ente querido, mas o luto ele também pode ser frente à perda de um trabalho, de um emprego, de um relacionamento, frente à perda de uma fase, uma criança que vai passando para a fase de um adolescente. Ele tem também um sentimento de luto frente ao que ele era, as coisas que ele tinha antes. E sim, a gente está mais habituado a pensar no luto em relação ao ente querido. E a gente tem que pensar formas para que esse luto seja vivido de forma saudável. Porque a gente vê muito lutos que se prolongam, que trazem muito sofrimento, porque é um sofrimento. A gente não quer perder ninguém, a gente não fala sobre a morte, a gente tem medo. A gente não fala sobre luto nem sobre a morte, a gente evita totalmente. E a primeira coisa que eu pensei nesse momento seria a gente começar a falar sobre isso, que é esse momento que a gente está aqui, sobre a morte, que é a única certeza que a gente tem. A gente não quer falar sobre isso, mas de repente começar a falar sobre isso seria uma tentativa de tentar ser mais tranquilo, viver com um luto, por exemplo, vivenciar um luto. É um momento que não deve haver julgamentos, porque já é um momento tão delicado para a gente julgar como o outro está sentindo luto, porque o luto é muito individual. Cada um vai sentir de uma forma, vai ter pessoas que vão chorar, vai ter pessoas que não, vão ter pessoas que vão voltar às suas atividades logo e outras que não. Então, do lado de fora, para quem está acompanhando, eu acho que a gente não deve julgar como o outro está sentindo e vivenciando. O que a gente pode fazer é dar apoio o máximo possível, da forma que a gente puder dar um apoio, uma palavra, uma escuta, e evitar esse certo tipo de julgamento sobre como a pessoa está lidando. Se está voltando às atividades ou se não, se está chorando ou se não. Não cabe a nós, nesse momento, fazer um julgamento para alguém que já está em sofrimento. Não é porque a gente não está vendo que a pessoa está chorando que aquilo não está existindo, né? Que a dor não está existindo. Então é respeito mesmo com as pessoas e com os sentimentos das pessoas. Também poderia falar um pouco sobre o luto na pandemia, que foi assim, ninguém pôde vivenciar, né? Não pôde estar presente, não pôde se despedir. Cada sociedade vai vivenciar o luto de uma forma. Tem culturas que, quando um ente querido morre, eles fazem uma festa. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de fazer um velório, de fazer uma oração, de ir até um cemitério, de fazer toda uma despedida. E durante a pandemia, muitas pessoas não puderam ter essa despedida. Infelizmente, esses entes saíam para o hospital, vivos, iam bem, e não retornavam mais para casa. Muitas vezes essas pessoas não se despediam, não chegavam nem a ver esse corpo. Então isso é muito complicado de vivenciar o luto, porque às vezes a gente precisa ver, entender, se despedir para a nossa cultura. E nesse momento da pandemia foi muito difícil não poder se despedir, realmente. E o luto tem fases, doutora? Pronto. Tem e não tem. Eu vou explicar. Quando a gente pesquisa quais as fases do luto, a gente vai ter sempre que são 5 fases. Mas essas fases, elas não são afirmadas teoricamente, elas não têm embasamento científico, mas eu quero falar sobre elas, tá? Muitas pessoas se baseiam muito nessas 5 fases. Eu vou explicar um pouquinho, que na primeira seria a negação. Quando a pessoa nega, não, isso não aconteceu. Essa pessoa não faleceu, não pode ter acontecido isso. Não aconteceu isso. A segunda fase seria quando a pessoa já entendeu que essa pessoa partiu e dá uma raiva. Eu não acredito, isso não deveria ter acontecido. A terceira fase seria a barganha ou a negociação. É quando a pessoa fica pensando, e se eu tivesse feito mais coisas por essa pessoa? E se eu tivesse levado essa pessoa mais rápido ao hospital? E se eu pedir, orar com muita vontade para que Deus possa trazer essa pessoa de volta? Então é um momento que ela fica nessa negociação, tentando ver uma forma de mudar aquela situação. A quarta etapa seria a depressão, que não é a depressão em si, é só uma sensação de tristeza profunda, que seria quando a pessoa já passou
por todas as outras fases e entender o que realmente aconteceu. E depois dessa fase seria a aceitação. Por que eu quis falar sobre essas fases, embora não tenha embasamento teórico? Porque muitas pessoas conhecem essas fases e elas nos ajudam de alguma forma a entender. Mas onde está o perigo disso? De repente, se uma pessoa não passar por alguma destas fases, ela vai pensar, eu não estou me encaixando. É importante a gente pensar que o luto é tão complexo que a gente não tem como colocar numa caixinha. Você vai sentir isso, assim. É muito complexo, cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Então é interessante saber que existem fases, mas é interessante saber que cada pessoa vai vivenciar da sua forma, no seu tempo, que tá tudo bem da forma que vai acontecendo com ela. E qual a hora da pessoa ir em cada procurar um profissional, um psicólogo, uma terapia? A hora, eu vou dizer assim, no mais extremo, é quando ela não tá conseguindo fazer suas atividades do dia a dia, quando ela tá se negando, não, isso não aconteceu, já tem um longo período, né? Esse seria o extremo, mas o que seria também recomendado? Assim que aconteceu, e que seja da vontade da pessoa. A pessoa quer procurar ajuda, quer ir até uma psicoterapeuta, pode ir, né? Só dela querer já é super, super bem aceito, que tem que ir quando a pessoa realmente quer, né? Então, não tem assim, tem um extremo, que é quando está trazendo bastante prejuízo na vida da pessoa, mas também pode ser quando ela sentir vontade. Aconteceu e já quer procurar ajuda? Ótimo. O que não dizer para uma pessoa que está em luto e como ajudá-la? Muito interessante, porque eu tenho vários exemplos do que não dizer. Muitas pessoas, por não falar sobre luto, não querer saber sobre a morte ou morrer, evitam totalmente, se sentem desconfortáveis ao ver uma pessoa enlutada, não sabem o que dizer. E acabam pela ansiedade falando, calma, foi melhor assim, já passa, não chora. E quando você fala não chore, você não está deixando a pessoa, não está validando os sentimentos daquela pessoa. Então o correto seria evitar, não chore, não, deixa a pessoa chorar, sentir, porque é necessário colocar para fora. Então, basicamente, deveria evitar, porque as pessoas tentam jogar água no fogo. Calma, não. É um momento que, aos poucos, ele vai passando, né? E como ajudar? Como a gente pode ajudar no dia a dia? Pensando fora da psicoterapia, no dia a dia. Como a gente pode ajudar? Nos pequenos detalhes. Às vezes a gente não sabe o que dizer, é difícil, mas a gente pode dizer, olha, eu nem sei o que dizer, mas eu tô aqui para ajudar. Né? Então, ajudar nas pequenas tarefas do dia a dia. Às vezes a pessoa perdeu a esposa, o marido. Ajudar no supermercado. Não sei, no dia a dia mesmo, ver aspectos que possam ajudar aquela pessoa no dia a dia, sem tanta ansiedade em sarar a pessoa. Porque quando você diz não chora, você tá, na verdade, atrapalhando o processo dela. Porque ela tem que entender, tem que chorar, tem que sentir. Então é respeitar o momento da pessoa. Se não souber o que dizer, apenas fique do lado, e que aí já vai estar ajudando muito. Dá um abraço, exatamente. Exatamente nesse aspecto de ir ajudando na medida do possível. Né? Dependendo do caso, a pessoa não vai querer sair de casa, ou vai ter dificuldade de ir ao trabalho, é chegar e falar, olha, eu tô aqui com você. Como é que eu posso lhe ajudar? E no tempo daquela pessoa. Doutora, muito obrigada. Foi, assim, uma entrevista maravilhosa, né? Eu creio que vai ajudar muita gente, porque esse tema é um tema muito, assim, atual, principalmente, né, por essa pandemia. Perdemos muita gente, porque eu acho que, assim, cada pessoa que morre, 10 ficam enlutadas, né? Se eu não me engano. E assim, muito obrigada. E peço que deixe o seu contato, quem estiver passando por isso, que ele possa lhe procurar. E muito obrigada, e espero ter outra oportunidade de falarmos sobre outros assuntos. Eu te agradeço imensamente pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar participando, de poder ajudar o maior número de pessoas que estão nos assistindo. E eu sou psicóloga clínica, atendo adolescentes, adultos e idosos. Estou diariamente no Instagram, tem todos os meus contatos direitinho. Meu Instagram é @VitoriaRicardoPsi. E é muito fácil de entrar em contato comigo. Sempre estou lá. Qualquer coisa pode falar comigo. Muito obrigada. Encerramos o nosso programa de hoje agradecendo
as convidadas de hoje, também fazendo homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que tem que colaborar, celebrar todos os dias o Dia da Mulher. Fique com a gente no próximo programa, no sábado, aqui na TV Ceará, às 7 horas da manhã.